Olá, meu nome é Juliana Micaelo, eu sou professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Alagoas e do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, também da UFAL, cuja área de concentração é Dinâmicas do Espaço Habitado, e atuo dentro do programa na linha de pesquisa Temporalidades e Apropriações. Sou líder do grupo de pesquisa Nordestâncias e hoje vou falar um pouco sobre um dos conceitos que tem mobilizado o grupo e feito a gente rever uma série de metodologias para tratar da dimensão da memória urbana e da história urbana, inicialmente a partir da noção de patrimônio, que vinha sendo trabalhada dentro do grupo por muito tempo, e depois, através de uma perspectiva de memória urbana alargada, tentando compreender e abarcar as histórias subterrâneas da cidade, né, dos grupos contra-hegemônicos, as memórias apagadas, soterradas, submersas dos espaços urbanos. Então, hoje eu vou falar um pouquinho desse conceito, que é o de rastros urbanos. Ele é um conceito que, dentro do grupo, vem sendo aplicado principalmente para pensar outros modos de falar da história urbana, e ele está em construção, né? Ele é um processo, ele vem sendo um processo contínuo de construção dentro das pesquisas de mestrandos, doutorandos e das pesquisas articuladoras de uma maneira geral do grupo. Então, vou compartilhar um pouquinho da experiência que o grupo vem tendo, tanto na reflexão sobre patrimônio, quanto especificamente para tratar da questão do rastro da história da memória urbana, como isso vem sendo desenvolvido. Primeiro, só para localizar, o grupo de pesquisa Nordestâncias é um grupo que existe desde 2008, então completa 14 anos agora no final do ano, e dentro das suas questões de pesquisa estiveram sempre dimensões da memória urbana, do patrimônio cultural material e do patrimônio cultural imaterial. O grupo ele tem uma perspectiva interdisciplinar, incorporando pesquisadores que são da área da arquitetura e do urbanismo, do design, da comunicação, da antropologia e da história e das ciências sociais. E por isso mesmo, a discussão sobre patrimônio dentro do grupo, ela se dá articulando e absorvendo reflexões que vêm dessas distintas áreas. Hoje a minha fala vai ter uma presença muito forte, né, de contribuições da história, especificamente da nova história, da história oral, mas a ideia é para a gente pensar um pouco a história da cidade a partir da perspectiva da vivência cotidiana do espaço da cidade. E começar a discutir também as narrativas hegemônicas da cidade que terminam sendo legitimadas pela lógica patrimonial em curso. Se a gente pensar no caso brasileiro, a gente pode imaginar que com o IFAM, né, inicialmente ISFAM, surge uma preocupação com a discussão patrimonial, mas como isso vai se desdobrando posteriormente, com um foco muito grande no patrimônio cultural material e nos processos de tombamento, nem sempre o processo de patrimonialização abarca uma discussão da história urbana de uma maneira mais ampliada, né? Por muito tempo, esse processo ficou vinculado às edificações, e especificamente ao valor arquitetônico e o valor histórico dessas edificações, e aos poucos essa reflexão ela foi sendo ampliada e começando a incorporar aquilo que passou a ser chamado como patrimônio cultural imaterial. O grupo trabalhou num projeto muito grande ligado ao patrimônio cultural imaterial, que foi o projeto de salvaguarda do patrimônio cultural imaterial do estado de Alagoas. Esse foi um projeto pioneiro, não só no estado de Alagoas, mas no Brasil como um todo. Foi um projeto piloto do IFAM, que pretendia dar conta de mapear no estado como um todo todas as referências culturais existentes e presentes e narradas pela população como de relevância. E o grupo de pesquisa Nordestâncias especificamente mapeou 42 municípios entre o Sertão Alagoano, a Bacia Leiteira e o Agreste,
O grupo trabalhou com os 5 tipos, né, os 5 enquadramentos que o IFAM, que o Inventário Nacional de Referências Culturais, prevê, que são edificações, lugares, ofícios e modos de fazer, celebrações e formas de expressão. Esse projeto foi um projeto que durou quase 2 anos, um projeto muito extenso, e cujo resultado, inclusive, é disponibilizado, né, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E ao desenvolver esse projeto, algumas questões que dizem respeito à própria compreensão do que seria patrimônio passaram a emergir para o grupo com muita força. Dentre elas, a própria distinção entre patrimônio cultural imaterial e material. Como o nosso grupo, apesar de interdisciplinar, ele está sediado no programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo, uma das discussões centrais ao longo do projeto era como definir, como delimitar o que seria da ordem do patrimônio cultural material e imaterial. Então, questões como uma feira livre normalmente não é pensada como patrimônio cultural material. Inclusive, a Feira de Caruaru, que é inscrita como patrimônio cultural imaterial, e ela é inscrita no livro de registro de lugares e ela não é exatamente tombada, ela é registrada, porque se trata a compreensão que se tem é de que ela é um patrimônio cultural imaterial. E essa questão nos perseguia, quer dizer, como você vai falar de uma feira, que é uma expressão, sem dúvida, uma enorme celebração, que engloba formas de expressão, modos de fazer, é ao mesmo tempo um lugar, tem edificações vinculadas e vai chamar essa estrutura urbana, né, esse espaço urbano vivido dentro do cotidiano da cidade, de imaterial. Aí, nesse processo reflexivo sobre esses espaços e esses territórios, além de nos debruçar com questões como essas, tivemos que lidar com como pensar políticas públicas a partir da compreensão dessas referências culturais. Né? Se a gente articula dentro aqui do evento de gestão urbana uma reflexão sobre como gerir o patrimônio cultural, essa pergunta do material e imaterial, ela é uma das primeiras, mas uma série de outras também passam a surgir, como, por exemplo, como lidar com um saber que se localiza no espaço da cidade, num determinado território, muitas vezes territórios marcados pela pobreza, pela desigualdade, pelo analfabetismo, por dificuldades de manutenção da vida cotidiana, e ao mesmo tempo nesses lugares, nessas brechas da cidade, nesses espaços não privilegiados da cidade, é que estão os mestres, por exemplo, do saber popular. Como administrar isso? Como poderíamos pensar políticas públicas que fomentassem o desenvolvimento econômico e social desses territórios, articulados à dimensão cultural? Então, essas foram algumas questões que surgiram ao longo do desenvolvimento desse projeto. E aí, para vocês terem uma noção da grandiosidade dele, eu vou, antes de iniciar nossa reflexão sobre os rastros urbanos, do ponto de vista teórico, né, e discutir um pouco memória, esquecimento e apagamento na cidade, eu vou passar um curta-metragem que foi desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa Nordestâncias como resultado desse projeto. Ele se chama Ecos da Imaterialidade e ele foi desenvolvido como um documentário ensaístico que traz uma série de questões que foram discutidas ao longo do projeto e algumas questões que ficaram em aberto, inclusive, fomentaram essa linha de pesquisa, que Rastros Urbanos hoje no Grupo de Pesquisa Nordestâncias é uma linha de pesquisa com um projeto de pesquisa homônimo, no qual se desenvolvem pesquisas sobre territórios vulneráveis na cidade, a historiografia e a história desses territórios, o contar, o narrar a história urbana a partir da literatura e das artes, a narrativa contra-hegemônica dos espaços da cidade que normalmente são silenciados e apagados, e eu vou desdobrar um pouco de como isso está sendo desenvolvido após a gente assistir o vídeo. É que monta ela por cima daquela outra aqui, essa aqui ela vem assim, ó.
Depois, ó, quando costurar essas peças aqui, porque não pode que ela fica por dentro. Aí monta essa nessa aqui, ó. Aí ela vem pra aqui. Aí droba, fica aquele tipo. Aí enche com pó de madeira. Ela fica dura. O pessoal construir, né? Eles pagam o frete a gente. Pagam o frete a gente. Cimento, tijolo. Então o senhor ganha também, trazendo produtos que não é seu, né? Para outras pessoas. Já ganha aquele fretinho voltando lá para cá daquele pessoal, sabe? Por exemplo, se o senhor encher o carro de cimento para trazer de lá para cá, quanto que fica um carro desse? Ele paga R$40. É. Quanto tempo o senhor gasta com esse carregamento, com R$40 para chegar aqui? 4 horas de relógio. Para vir lá para chegar aqui, né? Carregado. Quase que R$10 por hora. É pouco, mas de toda maneira eu vivo dentro da custa do carro de boi, né? Daí é obrigado a fazer isso. Porque fazendeiro chora, não sei qual é o motivo. Quando o fazendeiro vê seu rebanho emagrecer, sem ter água pra beber, ele fica pensativo. Porque a gente não tem terra para moradia. E cada pedacinho de terra desse, a gente tem de dar para aquela pessoa que está precisando para fazer uma casinha, né? E chegou o momento que estamos aí. Então, a gente não tem terra para fazer o nosso próprio ritual, a gente não tem terra para tirar a erva medicinal para beber e para banhar, para fazer o ritual, a gente não tem a planta onde nós tiramos o caroá para se fazer os vestes, a gente não temos mais, né? Então, a gente estamos no estado de calamidade. Ele paga R$40.
Esse vídeo, então, é um compilado da experiência que foi percorrer o interior do estado, mapeando referências culturais, e ainda que a gente trate muito mais de espaços rurais ou de pequenas cidades nesse projeto e no vídeo em específico, foi exatamente essa experiência que nos trouxe questões centrais para discutir também os espaços que estão à margem da cidade. Ao estudar Maceió, ao estudar como os grupos subalternos se fazem presente no espaço, no território da cidade, o aprendizado da escuta do outro, a compreensão de que há outros modos de habitar, a compreensão de que há outros modos de fazer e, ao mesmo tempo, as dificuldades de perceber e fazer ver esses saberes permearam o processo de pesquisa e depois, como um balanço da pesquisa, tudo que foi produzido no sentido de divulgar esses saberes, divulgar essas memórias, que ainda que estejam no interior, no sertão, no agreste, se fazem presente em alguns detalhes, em alguns saberes que terminam permeando a vivência cotidiana dos espaços das capitais urbanas também. Em certa medida, pensar como fazer ver tem uma dimensão muito forte do como fazer ouvir. Quando a gente interroga o olhar e o ser olhado, a gente começa a perceber e a pensar uma série de reflexos da memória urbana e, em certa medida, da delimitação dessa memória urbana que passa pelos poderes hegemônicos e como a gente pode falar de uma memória coletiva, de uma memória estruturada, das temporalidades da cidade, se a gente não interroga que memórias são essas, que temporalidades são essas, e que outros não estão sendo ouvidos ou fazendo parte da memória desses espaços. É com essa reflexão, é com essas questões que surgem da imaterialidade do saber popular que a gente começou a estruturar um conceito de rastro urbano que tem nos ajudado a estudar, por exemplo, os espaços e territórios e história da vida cotidiana dos pequenos assentamentos e povoados e bairros periféricos, que também têm por si só uma memória e suas próprias temporalidades. A gente passou a compreender os apagamentos e silenciamentos que a história urbana termina por evidenciar quando ela se debruça apenas sobre a história dos vencedores, e aos poucos a perspectiva de pensar o rastro como uma medida de reflexão sobre o tempo na cidade, seja ele através da permanência, seja ele através do apagamento, porque o rastro tem essa dupla característica de ser algo que resta, resíduo, algo que fica, mas ao mesmo tempo a evidência de que algo se perdeu, seja porque foi apagado intencionalmente, seja porque não conseguiu sobreviver a uma temporalidade alargada. Então a gente vai trabalhar essa noção, essa perspectiva de rastro urbano, muito permeados por essas vivências que dizem respeito à fala das pessoas, a vivência, a experiência cotidiana nos espaços da cidade, a memória dos saberes, dos fazeres, das celebrações, daquilo que se dá no espaço da cidade, que faz com que ele exista para o coletivo. Para discutir rastros urbanos, a gente vai pensar memória, apagamento e esquecimento e vai desdobrar um pouco cada um desses movimentos como movimentos que são latentes à própria ideia de rastro urbano que estamos tentando apresentar aqui. Então aqui a gente tenta localizar modos de problematizar temporalidades nas cidades a partir da reflexão sobre esses três movimentos, né, que compõem o que a gente chama de rastro urbano. A memória, o apagamento e o esquecimento. O primeiro movimento da memória evidencia uma abordagem da história que se constitui a partir e através do tempo presente, abarcando relações que dizem de indivíduos socialmente entrelaçados. O segundo movimento, o do apagamento, trata dos processos ativos de rasgo nas memórias coletivas, seja através do silenciamento de grupos, territórios, espaços, narrativas, seja da destruição ativa das marcas destes grupos específicos. Quando eu falo dessas marcas, eu digo
das próprias edificações, espacialidades que são importantes para grupos que não são hegemônicos. O terceiro movimento, o do esquecimento, fala de traumas, mas também daquilo que perde importância, que vai aos poucos se desfazendo na dinâmica urbana. Lembrar é também esquecer. Ainda que a gente fale de movimentos aparentemente delimitados, né? Memória, esquecimento, apagamento, compreendemos aqui que há simultaneidades, sobreposições e contradições destes no fazer dos rastros. Ao tratar daquilo que fica para além da pedra e da permanência, ou mesmo da remissão a uma origem histórica, os rastros trazem à tona descontinuidades e a arbitrariedade das memórias urbanas, como elas são escolhidas, selecionadas. Ao seguir o que foi apagado ao longo desse processo, nós rastreamos não só o que foi apagado, mas também os poderes que fizeram, instituíram esses apagamentos. E aí, de certa medida, nós abrimos espaços para reescrituras, para rever, para repensar a história dos espaços da cidade e abrir brechas para que outras narrativas sejam contadas. Ao abraçar os esquecimentos também, nós abrimos mão de um espaço saudosista, né? A síndrome da Arca de Noé, como assim chamou François Chouet. E a gente começa a compreender que a dinâmica do espaço da cidade, dos espaços, de uma maneira geral, da cidade, através de seus processos de rememoração, são dinâmicas abertas. A cidade, em sua historicidade, na sua temporalidade, ela muda. Ela permite que algumas narrativas sejam esquecidas e outras lembradas. O que difere o esquecimento do apagamento, na perspectiva que estamos construindo aqui, é que no caso do apagamento, esse silenciamento, esse ato do esquecer, se dá através de um apagamento de grupos, de uma seleção do que não lembrar, que não necessariamente vem daquele que lembra. Então a gente propõe aqui rascunhar esse conceito movente ainda, porque não totalmente sedimentado, de rastros urbanos, que é ele que está mobilizando o nosso olhar dentro do grupo de pesquisa para pensar as temporalidades do espaço habitado, para pensar os tempos da cidade, as diferentes narrativas, e pensar, inclusive, como a gente vê ao final do vídeo, quando todas as narrativas, todas as falas de diferentes grupos, de diferentes pessoas, de diferentes saberes, que também são de diferentes lugares, se misturam, como lidar com essa multiplicidade que a gente pode pensar como uma dimensão cultural da cidade, mas também com diferentes memórias que muitas vezes entram, inclusive, em tensão, em conflito. Então, a gente vai discutir a noção de rastros urbanos, mobilizando conceitos que estruturaram e ainda estruturam as reflexões acerca das temporalidades urbanas, ainda muito marcadas pelas polarizações história, com H maiúsculo, histórias, no plural, ou história, memória, ou ainda memória, esquecimento, permanência, destruição e assim por diante. Tal noção vem sendo estruturada, como eu já falei, a partir das discussões, das pesquisas desenvolvidas acerca da memória urbana pelo grupo de pesquisa Nordestâncias e foca exatamente naquilo que tradicionalmente se intitula patrimônio e história urbana, que a gente compreende que deixa de lado uma série de processos que não dialogam apenas com a noção de duração e permanência, como normalmente se discute patrimônio nas nossas cidades. Tombamento, permanência, legislação. Mas também estando atento aos apagamentos e às marcas sutis, que muitas vezes não são vistas pela sociedade como um todo, mas apenas por alguns grupos. E também as tensões entre diferentes narrativas e a disputa pela narrativa. Assim a gente chega no primeiro movimento, né, que a gente vai tratar, que é o da memória. E a gente, para pensar sobre memória, pelo menos desde as reflexões da Nova História, com Legoff, a discussão acerca da história introduz e esbarra com a memória enquanto um construto meio impertinente, né, que desestrutura a dimensão absoluta alcançada pela história com H maiúsculo.
e a desobediência de uma memória que é tortuosa, enviesada e ao mesmo tempo incorporada e que desdiz as verdades documentadas pelos vencedores da história. Cismam, então, em introduzir novas perspectivas, novos olhares, novas compreensões, outros lugares, espaços, territorialidades e temporalidades de fala. A memória ela foi discutida exaustivamente ao longo do século XX como perspectiva inexoravelmente ligada à construção coletiva da narrativa histórica. Para além da memória individual, a compreensão da existência de uma memória coletiva, aglutinadora e produtora de identidades coesas foi problematizada por autores como Hal Bax, como no clássico Memória Coletiva. E aí a gente vai falar de uma amarração das memórias individuais numa rede que as articula socialmente e que possibilitou um debruçar-se sobre as memórias, inclusive as urbanas, do ponto de vista social. Entretanto, essa compreensão da existência e da nossa vivência de uma memória que não é só individual, mas também é coletiva, pode nos levar a alguns equívocos que seria importante a gente destrinchar. Um deles vai ser assinalado por Pollock quando ele fala, e aqui eu cito: Hal Bax, longe de ver nessa memória coletiva uma imposição, uma forma específica de dominação ou violência simbólica, acentua as funções positivas desempenhadas pela memória comum, a saber, de reforçar a coesão social, não pela correção, mas pela adesão afetiva ao grupo, donde o termo que utiliza é de comunidade afetiva. Essa fala do Pollock, ela abre um pouco a nossa reflexão para a gente pensar que essa percepção apaziguadora da memória, sem explicitar as tramas de poder e as tensões com as quais essa suposta coesão se constrói, habilitou a noção de memória coletiva a ser associada a um valor positivo, composto por uma espécie de colcha de retalhos individuais sempre em harmonia entre si. Aquilo que produz dissenso, memórias que não se enquadram ou não são reforçadas pelas memórias de outrem, passam a não fazer parte da memória coletiva, correspondendo a um depósito subjetivo de leituras individuais de mundo. Ora, a gente passa então de uma história escrita por poucos para uma memória aglutinadora que fala por todos. O problema é que esquece-se nesse processo que o tecido social é permeado por tensões e conflitos, tanto quanto por consensos e afetos, e que, obviamente, ao tensionar com as narrativas hegemônicas, parte de uma memória calcada nas experiências de opressão serão esquecidas. Se pensarmos nas experiências de urbanidade nas sociedades contemporâneas, parte certamente fundamental das narrativas será submetida a um correr subterrâneo. É justamente ao se aproximar dessas memórias não hegemônicas que a história oral, nos termos propostos inclusive por Pollock, nos forçará a enfrentar a narrativa dos traumas e dos esquecimentos, que depois a gente vai desdobrar um pouco mais nessa fala, mas pensando narrativas a contrapelo, a rés do chão, diversas, que também não são nem devem ser pensadas como totalidades, mas como narrativas que também são rachadas, que também são parciais, que também são fragmentadas, mas que aparecem na tessitura do que poderia ser pensado como uma memória urbana. Mais recentemente, aí, durante o processo já da pandemia, né, dentro do movimento, no bojo do movimento Black Lives Matter, capitaneado pelo assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, nós vimos e discutimos extensamente, inclusive em vários momentos, a destruição de estátuas, esculturas em vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil. No Brasil, o caso emblemático do incêndio da estátua de Borba Gato, em São Paulo. E a reflexão esteve sempre calcada nessa dimensão de quem é representado por aquela estátua, por aquela escultura. Lembrando que nesse caso em específico, nós estamos falando de equipamentos urbanos que são hegemônicos, que são, inclusive, colocados no espaço da cidade para homenagear determinadas figuras por parte do poder público. Não são iniciativas populares necessariamente. E a revolta em relação a algumas dessas figuras históricas
dizem respeito justamente à emergência dessas narrativas contra-hegemônicas que ficaram por muito tempo represadas no território das cidades. Pollack também vai discutir um pouco esses objetos de pesquisa contra-hegemônica, onde encontrar essa narrativa que, para nós do grupo, se estruturam como narrativas que nos interessam na reflexão sobre as temporalidades urbanas e seus rastros urbanos. Ele vai falar, citando novamente, ao privilegiar a análise dos excluídos, dos marginalizados e das minorias, a história oral ressaltou a importância de memórias subterrâneas que, como parte integrante das culturas minoritárias e dominadas, se opõem à memória oficial, no caso, a memória nacional. Por outro lado, essas memórias subterrâneas, que prosseguem seu trabalho de subversão no silêncio e de maneira quase imperceptível, afloram em momentos de crise, em sobressaltos bruscos e exacerbados. A memória entra em disputa. Os objetos de pesquisa são escolhidos de preferência onde existe conflito e competição entre memórias concorrentes. Cabe aqui lembrar que o Pollack foi um pesquisador que se debruçou muito sobre as narrativas dos sobreviventes do Holocausto. E ele vai discutir a questão do trauma na narrativa histórica, ou seja, dos apagamentos, dos silenciamentos, da dificuldade de se traduzir histórias que são extremamente dolorosas, justamente a partir tanto da narrativa dos algozes do Holocausto, quanto principalmente nas narrativas e nos silêncios dentro dessas narrativas dos sobreviventes do Holocausto. Para falar um pouco então dessa dupla narrativa, ainda aí a gente não está falando no sentido da multiplicidade ainda maior que a gente pode perceber nessas narrativas, mas dessa dualidade entre vencedores e vencidos, já Walter Benjamin vai tratar dessa reflexão acerca desse olhar que se debruça sobre a história em termos de vencedores e vencidos, nos propondo que o olhar sobre a cultura e, consequentemente, os monumentos da história seja também um olhar sobre a barbárie. Ao olhar para os nossos monumentos de pedra, nossos museus, nossos memoriais, nossos fortes, aqui falando, né, a partir do Nordeste, nossos engenhos, os remanescentes de senzalas, caberia pensar também em quem carregou essas pedras, em quem sofreu as opressões que estão vinculadas a esses monumentos. E aí, citando Walter Benjamin, os que no momento dado dominam são os herdeiros de todos os que venceram antes. A empatia com o vencedor beneficia sempre, portanto, esses dominadores. Isso diz tudo para o materialista histórico. Todos os que até hoje venceram participam do cortejo triunfal, em que os dominadores de hoje espezinham os corpos dos que estão prostrados no chão. Os despojos são carregados no cortejo, como de praxe. Esses despojos são os que chamamos de bens culturais. E aí, nesse ponto, um parêntese meu, esses despojos muitas vezes são aquilo que nós, na nossa cultura urbana, cotidiana, institucional, chamamos de patrimônio. Retomando a fala do Walter Benjamin, o materialista histórico os contempla com distanciamento, pois todos os bens culturais que ele vê têm uma origem sobre a qual ele não pode refletir sem horror. Devem sua existência não somente ao esforço dos grandes gênios que os criaram, como a corvéia anônima de seus contemporâneos. Nunca houve um monumento da cultura que não fosse também um monumento da barbárie. A nossa perspectiva de rastro urbano aqui é nos deter tanto nos aspectos vitoriosos e exemplares da tessitura da nossa cidade, quanto refletir sobre esses despojos que também nos narram violências, dores, vivências cotidianas e que muitas vezes não têm esse olhar colocado em evidência.
E aí, como segundo movimento, né, dentro dessa nossa compreensão da narrativa dos rastros, a gente vai pensar os esquecimentos, dentre os quais os apagamentos estão incluídos. E para entrar nessa perspectiva inicial, cabe a gente lembrar a figura de Funes, o memorioso, que Jorge Luiz Borges descreveu de uma forma exemplar. Funes era essa figura que lembrava de absolutamente tudo que tinha vivido, desde a gota de orvalho numa folha da vivência de 5 anos de idade, num dia de sol, até todos os nomes de todas as pessoas que ele tinha conhecido. Ele tinha aprendido todos os idiomas, ele lembrava de uma forma incrível de tudo. E aí, Borges, na sua acidez dos seus contos, finaliza o conto com uma dúvida sobre o que era exatamente essa memória que lembra de tudo, do Funes. E aí ele vai falar, citando Borges agora, suspeito, contudo, que não era muito capaz de pensar. Pensar é esquecer diferenças, é generalizar, abstrair. No mundo abarrotado de Funes, não havia senão detalhes, quase imediatos. Borges, então, ao nos defrontar com a figura de Funes, cuja memória célebre não o permitia dar contorno ao mundo, que ele memorizava grão a grão, nos alerta para o esquecimento como uma virtude. E aí, de novo, pensar que a memória é seletiva, a gente não lembra tudo, nem tudo fica registrado, nem tudo fica gravado na memória. E é justamente o esquecimento que permite que nós lembremos. Paul Ricoeur vai inserir na discussão acerca da memória justamente a dimensão do esquecimento enquanto processo inelutável, que ocorre tanto na dimensão individual quanto na coletiva. Para o autor, esquecer seria parte constituinte dos caminhos da memória, e podemos compreender que algo esquecido pode sempre retornar, aflorar de lugares subjacentes. Na nossa perspectiva aqui de tratar de rastro, o esquecimento pode ser aquilo que aflora a partir do rastro, a partir do indício, a partir daquilo que foi apagado. Ricoeur assinala o que vê como uma luta entre o rememorar e o esquecer, na qual, citando, de início e maciçamente é como dano à confiabilidade da memória que o esquecimento é sentido. Dano, fraqueza, lacuna. Sob esse aspecto, a própria memória se define, pelo menos numa primeira instância, como luta contra o esquecimento. Fecha aspas. A memória aparece então como positivo do processo narrativo da história que se constrói através da rememoração. O esquecimento, pelo contrário, remete a uma fragilidade inerente, mas a ser vencida e em algum momento trazida à tona. Nessa compreensão, o esquecimento é pensado enquanto latência, ou esquecimento de reserva, que pode sempre emergir enquanto memória. De novo citando Ricoeur, efetivamente, é a esse tesouro do esquecimento que recorro quando tenho o prazer de me lembrar do que certa vez vi, ouvi, experimentei, aprendi, adquiri. O antropólogo Paul Connerton, em ensaio fundamental acerca do avesso da memória, justamente o esquecimento e como as sociedades modernas esquecem, propõe pensarmos em 7 formas de esquecimento. O apagamento repressivo, o esquecimento prescritivo, o esquecimento enquanto constitutivo de uma nova identidade, a amnésia estrutural, a anulação de paradigmas, o esquecimento como obsolescência planejada e o esquecimento como silêncio do oprimido. Vejam como várias delas se relacionam e dizem respeito àquilo que se deve esquecer, aquilo que se faz esquecer, aquilo que é necessário esquecer para manter a vivência coletiva. E ele vai, no ensaio, citar vários exemplos de modos em que essas formas de esquecimento, esses modos de esquecer, são úteis para a narrativa histórica, para a memória. O autor ele vai imprimir ao esquecimento um caráter essencial no processo de memória, como algo que constitui a própria ideia de memória. O esquecimento ele vai se construir, então, a partir do silêncio, em muitas formas, dentre as quais o apagamento coletivo de memórias traumáticas e a ausência de instrumentos de escuta.
Essas duas operações, elas são relativamente distintas, mas elas operam de uma forma muito eficiente no processo de apagamento das memórias, sejam elas urbanas, coletivas, rurais, nacionais, dos grupos subalternos. O apagamento das memórias traumáticas, se a gente for inclusive na própria raiz do conceito de trauma, tem a ver com aquela incapacidade de falar da dor, a dificuldade de esboçar, expressar determinadas dores, que as torna um enorme silêncio. No segundo procedimento, a ausência de instrumentos de escuta, e talvez esse seja o momento histórico que nós estamos tentando discutir no momento, né, na contemporaneidade, como produzir instrumentos de escuta, porque nós já conseguimos produzir instrumentos de fala. Vale lembrar de Grada Quilomba. Ela tem um experimento muito interessante numa fala dela sobre descolonizar o pensamento, em que ela solicita que a plateia inteira fale simultaneamente, enquanto ela profere a palestra. E, obviamente, ainda que ela esteja no microfone, ninguém consegue escutar o que ela diz. E aí ela abre espaço para discutir que a fala é importante, pensar em instrumentos de fala. Acho que nossa sociedade contemporânea tem construído democraticamente, e às vezes não tanto, mas tem procurado expandir as possibilidades de fala dos seus cidadãos. Mas talvez o que a gente precise, aí retomando a ideia de que estamos aqui discutindo gestão urbana, memória urbana, modos de pensar, formas de incluir, trazer à tona memórias dentro dos espaços da cidade, talvez o momento mais importante, o mecanismo mais importante a ser pensado são os mecanismos e instrumentos de escuta. E aí cabe aqui pensar, eu estou falando ainda sempre no plano mais teórico, né? Mas aqui talvez caiba pensar num plano prático e objetivo da gestão urbana, pensar mecanismos de escuta efetiva dos moradores da cidade, dos diferentes grupos sociais, das diferentes narrativas, a partir de onde se fala, seja um mecanismo interessante para gerir a cultura e a memória urbana de uma maneira mais ampliada, de uma maneira mais libertária, inclusive, em que todos tenham suas narrativas preservadas e seus espaços de fala escutados, né? Talvez esse seja o mecanismo mais importante quando a gente fala de esquecimento, apagamento e silenciamento, tem a ver com o exercício de ampliação, criação, elaboração de mecanismos de escuta. Então a gente chega aos pouquinhos a essa ideia de rastro como uma presença ainda de um passado que está desaparecido, mas está em latência, perspectivas que podemos conseguir ainda alinhavar, memórias que conseguiremos ainda escrever, narrar no espaço da cidade através tanto da experiência cotidiana, dos saberes, das falas, das memórias ativas ainda presentes nos seus moradores, quanto nos espaços e lugares da cidade que podem e devem ser elencados como espaços de ativação dessa memória coletiva. Não no sentido de apaziguar, não no sentido de construir uma memória coletiva que produza um apaziguamento total das tensões, mas uma memória coletiva que nos permita olhar para essas tensões, entendê-las como algo que, em certa medida, nos trouxe até o momento presente. E se quisermos enfrentar hoje as nossas narrativas a partir de uma outra perspectiva, se quisermos englobar narrativas e memórias que são coletivas de outras coletividades que não as hegemônicas, nós vamos precisar nos aproximar dessa perspectiva de pensar rastros, pensar nessa experiência da alteridade, né? Pensar nessa experiência do rastro que tanto é material, achadouros, resíduos, restos, rastros, quanto aquilo que, ao tentar silenciar, ao tentar apagar, também deixou rastro, porque o próprio ato de apagar deixa ele mesmo rastros.
E essa perspectiva talvez possa ser muito interessante para a gente pensar. Aqui em Maceió, em 1912, houve um evento muito importante chamado, até hoje, de Quebra de Xangô. Foi um movimento em que todos os terreiros da cidade de Maceió foram quebrados e os espólios dos terreiros foram removidos dos seus lugares de origem, agrupados no espaço, e hoje pertencem a uma coleção museográfica chamada Coleção Perseverança. Essa coleção é um rastro, um resíduo possível da experiência urbana, mas ela sozinha não fala do quanto o Xangô foi rezado baixo na cidade de Maceió por tanto tempo, o quanto foi necessário que as pessoas escondessem a existência dos terreiros na cidade, e o quanto isso levou à não possibilidade de percepção deles no tecido da cidade. Sempre existiram, continuaram existindo, hoje florescem e podem se mostrar como presenças, como rastros, mas estavam presentes durante quase 100 anos apenas como uma reminiscência sonora do batuque entoado nos terreiros aos fundos dos quintais das casas, porque não se podia atuar no espaço público, trazer ao espaço público a fé professada por medo de violência. É esse tipo de narrativa, esse tipo de rastro, esse tipo de resíduo que chamamos rastros urbanos. E são essas narrativas, essas memórias que muitas vezes passam silenciadas, esquecidas, apagadas, não lembradas, soterradas, que nós pretendemos propor aqui como um espaço importante, significativo de reflexão sobre as nossas memórias urbanas, nacionais, coletivas e comunitárias. Espero que tenha trazido reflexões relevantes, espero que todos fiquem com essa reflexão, tragam e fomentem e fagocitem, né, essas reflexões para si, na medida das diferentes, inúmeras e complexas realidades vividas nos diferentes municípios do nosso país e fora dele. E caso vocês tenham interesse em ver um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre as ações e os projetos de pesquisa desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa Nordestansas, vai aparecer aqui os nossos contatos. A gente está no Instagram, no Facebook, tem nosso e-mail, o nosso site, e podem entrar em contato. Nós estamos sempre abertos também a reflexões coletivas e a trocas ampliadas. No Instagram em específico, é possível ter acesso também ao resumo de alguns dos projetos de pesquisa que estão sendo desenvolvidos. E no nosso canal de YouTube, esse vídeo que eu incorporei a essa apresentação, mas também outros, tanto desenvolvidos no âmbito de pesquisas individuais dos mestrandos e doutorandos do grupo, quanto projetos que foram desenvolvidos em paralelo, podem ser acessados, além de algumas lives, debates, eventos que o grupo vem promovendo nos últimos anos. Então, podem participar, se inscrever no nosso canal do YouTube, e nele vocês vão ter acesso a essas outras produções, essas outras reflexões aqui presentes. Queria deixar meu agradecimento a todos que fazem Grupo de Pesquisa Nordestansas, e em paralelo também as nossas agências de fomento, o CNPq, a FAPEAL e a própria universidade, que resiste forte ainda hoje como um centro de propagação, reflexão e fomento ao conhecimento. Muito obrigada e até a próxima.